Olá! Seja muito bem-vindo! Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos falar do Obsidian. Hoje você vai conhecer o Obsidian por dentro, ou seja, nós vamos fazer uma pequena demonstração da ferramenta funcionando. Então vem comigo para conhecer um pouco melhor. Bom, o Obsidian, ele tem um funcionamento muito simples. Então primeiro vamos explicar como é que eu faço para adicionar aqui os meus serviços em cloud para serem auditados e monitorados pelo Obsidian. Eu vou clicar aqui na parte superior à direita em Connections e vou escolher o tipo de plataforma na qual eu gostaria de me conectar. E, muito importante, caso sua plataforma não esteja aqui, entre em contato com a nossa equipe para que a gente possa auxiliar você a adicionar a sua plataforma. Veja como é simples criar uma nova conexão. Vou clicar no botãozinho Create Connection, como por exemplo, se eu fosse conectar aqui no meu Microsoft Azure. Vou escolher aqui a opção Create Connection para o Azure e ele já vai me dar um passo a passo muito simples do que eu devo fazer. Inclusive, de quais endereços de IP eu devo liberar as restrições para que possa funcionar 100%. Então, você não precisa se preocupar. Quem já criou algum tipo de conexão alguma vez na vida com qualquer tipo de ferramenta sabe que é muito simples criar isso aqui, é basicamente um Next Finish. E claro, tem o passo a passo aqui para você não ficar perdido. Após criar esse passo a passo, após conectar-se ao seu cloud, nós vamos clicar aqui no Overview. Ele vai me dar um resumo completo do que está acontecendo no meu ambiente. Olha só que legal. E aqui eu tenho 3 itens importantes: um Action, o Improve e o Monitor. O Action são todas as ações aqui que requerem algum tipo de atenção. Por isso que chama-se Action. Você precisa tomar ação sobre esses itens. Geralmente são os alertas de segurança que você tem para os seus objetos no cloud. Como por exemplo, o Alexandre aqui logou a partir da rede Tor no meu serviço lá do SharePoint ou algum outro serviço da Microsoft e apareceu aqui para mim. Então eu preciso, sei lá, bloquear a conta do Alexandre, pedir para ele trocar a senha, porque não é normal alguém usar a rede Tor para acessar o nosso SharePoint, não é mesmo? Eu tenho aqui o Improve, que são pequenas dicas que podem ajudar você a melhorar a sua segurança. Então, não necessariamente são problemas do seu cloud, mas se você resolver, pode aumentar bastante e significativamente o seu índice de segurança com as suas ferramentas de IaaS, por exemplo, tá? E eu tenho um Monitor, que é um resumo do que eu tenho aqui. Então, ele fala que eu tenho 13 contas lá na Microsoft, 3 contas no Zoom, 9 lá na Microsoft, desculpa, 13 no Google. Então aqui em Monitor, ele mostra as atividades das minhas contas. Quais contas estão ativas, quais estão inativas e a quantidade. Então eu tenho 13 no Google, 9 na Microsoft e 3 no Zoom. Claro, se você adicionar mais itens aqui, você vai ver todos os serviços que você tem, como se fosse um grande resumo das contas de usuário que você possui. Bom, o próximo item é um item muito importante, é o Posture Management. Então essa é a parte central do Obsidian. O que eu quero dizer com isso? Seria como você pode ver o tipo de postura, ou qual postura você quer, vamos dizer, se posicionar, para que você possa ter uma segurança maior. E a ideia aqui é muito simples. Ele vai te dar um score, e esse score é basicamente a sua postura. Quanto mais você refina a sua segurança, quanto mais você trabalha para manter ela em dia, maior vai ser o seu score e assim melhora a sua segurança. No meu caso ele está falando que eu estou com 64 e que eu posso melhorar esse índice. Então ele fala aqui o score que eu tenho para cada uma das minhas plataformas. Olha só, então eu já tenho um ranking aqui e eu tenho um benchmark de mercado. E esse benchmark de mercado eu tenho aqui, por exemplo, da própria Obsidian e do Microsoft 365 Foundation. Olha só que importante. Então eu já consigo comparar até mesmo com o mercado os meus próprios Posture Management. E ele me mostra aqui quais são os controles que eu posso implementar para melhorar minha postura. Então, o que seria de fato o Posture Management? É uma forma de você saber se as regras que você quer aplicar para o seu cloud ou para o seu serviço de IaaS está sendo seguida e quanto essas regras impactam na sua postura. Uma postura melhor define uma segurança muito maior. Legal! E não só isso, eu posso clicar aqui em Configuration, eu consigo ver as informações das minhas regras, das minhas policies, vamos colocar assim, e como elas estão impactando na minha postura de segurança. E obviamente eu consigo ver aquelas que estão em compliance, seja porque eu passei ou porque eu falhei nelas. E eu posso ajudar aqui o meu cloud corrigindo cada uma delas, como por exemplo remover acessos de aplicativos de terceiro, olha só. Então ele fala que eu tenho 2 aplicativos de terceiro que podem ler e escrever sobre os dados da conta do usuário. Olha que interessante.
Então eu posso até verificar quais são essas aplicações e entender se ela tem a real necessidade de ter esse tipo de acesso, de poder ler e gravar nas minhas informações da Microsoft. Eu não quero que todo aplicativo faça isso, obviamente isso aqui é um ponto de atenção. E isso vai, vamos dizer, abrir aqui uma investigação ou, né, eu posso entender quais são essas aplicações e saber como lidar melhor com isso. Legal! Além do Posture Management, nós temos aqui um dashboard. Esse dashboard é muito simples. Eu tenho um dashboard aqui para, vamos dizer, os 4 principais itens de uma segurança IaaS eficiente. Eu tenho o Account Risk, que seria o risco das suas contas. Então eu consigo mostrar todas as contas que estão em risco ou que geraram algum tipo de incidente que envolve um certo tipo de risco. E ele fala que toda a atividade, então ele vai dar um resumo da atividade das contas e o risco associado a essas atividades. Eu tenho um risco de colaboração, ou seja, eu tenho algum tipo de risco por estar compartilhando meus arquivos? Será que eu compartilhei meus arquivos com alguém de fora da empresa? Isso seria um risco de colaboração? Então, você quer que, obviamente, as pessoas colaborem, elas trabalhem em conjunto, mas tudo dentro de um limite, né? Não pode ser permissivo demais. E, além disso, eu tenho aqui a Privilege Risk, ou seja, as minhas contas privilegiadas estão em risco ou elas tomaram alguma ação que reflete em algum risco para o meu cloud. E aqui em Privilege Risk eu consigo ver essas informações, consigo ver quais são as minhas contas de administrador e consigo ter acesso aqui ao que elas andam fazendo. E claro, saber o quanto de risco isso representa. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui a utilização. Claro, não podia deixar de faltar, eu preciso saber o que tem lá no meu cloud e o quanto eu estou utilizando. Então ele fala que eu tenho um total de 19 contas, 6 delas estão inativas e eu tenho um total de 25 contas aí contando todos os meus serviços. Ok? Então é importante você saber esse tipo de informação até para poder mensurar o quanto você está gastando por mês com essas plataformas aí de SaaS. Legal! Em serviços, eu posso ver o detalhe para cada tipo de serviço. Então, posso ver aqui para a Microsoft, para o Google, para o Zoom. Basicamente, é só vamos dizer, um resumo por plataforma. Então, a ideia aqui é mostrar um resumo do que está acontecendo no Google, um resumo do que está acontecendo no Azure, e assim sucessivamente. Não passam de resumos com as informações mais importantes, como quais contas privilegiadas, quais tipos de acesso, se teve algum acesso a dados externos, quem foi que leu os arquivos, quem compartilhou. Então, esse tipo de informação que geralmente é legal você saber, mas sempre bom ficar de olho se elas estão de acordo com as regras de compliance que você implementou. Eu tenho uma parte dedicada para alertas, onde eu posso fazer uma triagem. Então, trabalhar com os alertas é super importante, inclusive até mesmo para que você possa entender o tipo de incidente de risco que você tem. E aqui a gente já está tudo mastigado para você, o que torna a utilização da plataforma muito mais fácil e, claro, a sua segurança melhor. No Alerta Triage, eu posso fazer uma triagem dos meus alertas. Eu posso escolher por plataforma, por risco, por tipo de alerta e, claro, poder classificar se eu quero colocar eles em progresso, caso eu já esteja trabalhando para resolver, ou se eu vou esperar mais um pouco e deixar ali no standby, caso seja um alerta de menor incidente. Bom, então aqui eu posso fazer uma triagem dos meus alertas e posso aqui, por exemplo, esse alerta aqui do Zoom de password junto com o meu Meet, né, no link do Meet, eu estou trabalhando para resolver ele, então posso colocar aqui que está em progresso, por exemplo, e pronto, ele já vai mudar esse alerta para progresso e eu vou poder acompanhar ali em progresso. Então posso falar assim, olha, eu quero ver todos os meus alertas, porém só aqueles que estão em progresso. E aí eu vou trabalhar de forma mais fácil com esses alertas e isso vai me ajudar a resolver eles num tempo menor e, claro, né, me deixar aí mais a par do que está acontecendo. Além disso, eu tenho o Tunney, olha só, que é a parte mais importante aqui da ferramenta, onde eu posso, por exemplo, pegar as informações ali das regras e eu posso tanto habilitar quanto desabilitar ou até mesmo importar regras customizadas. E o que seriam essas regras? São os incidentes. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, eu tenho um incidente aqui que ele impacta praticamente todos os ambientes de cloud que envolvem arquivos. SharePoint, OneDrive, tem aqui o Box, Dropbox, por exemplo, que é o High Volume File Downloads. Ou seja, o Obsidian ele consegue detectar que você tem muitos downloads acontecendo ali no curto espaço de tempo, o que é incomum para aquela conta, e ele vai te dar um alerta sobre isso. Aqui você pode refinar esse alerta. Você pode colocar ele numa categoria com risco maior ou menor, mudando o próprio risco, ou se você não quiser receber esse tipo de informação, você pode simplesmente desabilitar o alerta, ok? Então você pode personalizar seus alertas clicando no Tunney. E no Analytics, obviamente, eu tenho aqui uma dashboard para acompanhamento de todos os alertas. Então eu tive 282 alertas abertos aqui no meu caso, sendo que 15 deles estão em progresso, 78 já foram resolvidos,
e eu tenho um total ali de 375. Na verdade, é 282 abertos, 15 resolvidos, 15 em progresso, desculpa, 78 resolvidos, um total de 375. Além aqui da parte de alertas, eu tenho uma parte muito importante que é a parte de atividade. E aqui é bem legal, porque você pode fazer consultas para todos os tipos de eventos que aconteceram no seu cloud, independente da plataforma ou do nome do usuário. É basicamente como se você pudesse olhar para todos os serviços ao mesmo tempo e pudesse fazer pesquisas. Inclusive, tem até uma linguagem aqui do próprio Obsidian para você utilizar. Mas não se preocupe, porque nós temos aqui maneiras fáceis de construir ou algumas consultas já quase prontas para você. Como, por exemplo, eu quero ver aqui as informações através do próprio Obsidian, mas que sejam do Mitre. Então eu quero ver aqui os ataques que têm a ver com Data Collection, mais especificamente File Share Activity. Vou clicar em File Share Activity e ele vai mostrar para mim se eu tenho alguma coisa ou não. Nos últimos 7 dias eu não tive nada, vamos mudar aqui para All Time e aí ele vai exibir pra gente. Ele tá falando que no meu caso eu não tive nada, então é uma coisa boa porque eu não tive esse tipo de alerta. Vou até mudar aqui, só pra gente pegar um outro alerta, como por exemplo, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui um outro alerta do Mitre, Data Collection, vamos colocar aqui como, All Collections, todas as atividades com arquivos que eu tive. E aí eu tenho um monte de informações aqui com Zoom, por exemplo, de meeting sendo criado, olha só, que interessante. Então eu consigo filtrar os meus eventos até por tipo de evento, por ação, por tipo de usuário. E uma coisa que é muito importante, obviamente, nos dias atuais, em que a gente trabalha muito com a parte de home office, é muito importante você saber o que os usuários andam fazendo. Então eu poderia colocar aqui o nome de um usuário para buscar, poderia colocar aqui o endereço de e-mail dele, poderia colocar as informações como um nome específico de um arquivo para saber se alguém mexeu com aquele arquivo e etc. Isso vai me ajudar. Inclusive, se você tiver afim, você pode baixar nosso e-book totalmente gratuito sobre como manter o seu home office seguro utilizando o Obsidian. E para finalizar, a gente tem uma parte aqui chamada de entidades. O que seriam as entidades? As entidades são os seus ativos digitais dentro da infraestrutura de cloud que você possui. Olha só que legal. Então eu tenho vários tipos de pastas e arquivos e vários tipos de informações diferentes. Eu posso escolher, por exemplo, uma imagem, como essa imagem aqui que está lá no meu SharePoint. Ele dá as informações para mim, o caminho para essa imagem, então ela é uma entidade aqui, já que ela está dentro do meu cloud. Isso poderia ser um servidor, poderia ser qualquer tipo de coisa, aqui no meu caso é só um arquivo, mas o mais interessante é que ele mostra a atividade com esse arquivo de forma recente. Então ele está falando aqui que o Alexandre acessou esse arquivo lá no dia 17 de janeiro e depois ele não foi mais alterado, ok? Mas eu posso ver aqui todas as informações relacionadas a esse arquivo, inclusive as atividades de download, de sharing, de deletion ou qualquer outro tipo de atividade que envolva ele, até mesmo uma leitura, tá? Então essa parte de entidades é super importante para você ver quais tipos de objeto você possui lá no seu cloud e poder investigar a fundo cada um deles. Dessa forma, o Obsidian consegue te ajudar a manter o teu IaaS mais seguro e, claro, a passar nas regras de compliance. E antes que eu me esqueça, se você quiser, você pode testar gratuitamente a plataforma durante 20 dias. Clica no link aqui embaixo para saber mais informações sobre o teste. E claro, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, deixa o seu like, comenta aí para a gente saber se está no caminho certo. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. O meu muito obrigado e até breve.